Namastê, capricornianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para agosto de 2022. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal, vou seguir nessa pegada. Vamos então num fluxo de leitura. Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente, agosto de 2022. Página de espadas, 5 de espadas, 5 de copas, 10 de espadas, 7 de ouros. Capricorniano, já há um tempo, isso aqui não tem só conexão com agosto, não. Já há um tempo, ele vem precisando criar coragem e ter um grande discernimento para saber quais são as lutas onde ele tem que entrar. Não são todas as batalhas que valem a pena ser lutadas. Você precisa saber quais são as lutas onde você vai se inserir. Elas podem ser internas, elas podem ser externas, mas a sabedoria para saber a diferença, não com relação ao que é interno e o que é externo, mas em quais lutas você vai entrar e quais não, é que vão ser o grande diferencial na sua vida. Em especial na vida material, mas não somente. Saber a diferença vai ajudar o capricorniano a sentir que aquilo que ele vem fazendo, aquilo que ele vem plantando vai chegar a frutificar. Aquilo que você está fazendo vai surtir efeito na sua vida. Você vai ter provas concretas do que você está fazendo. Porque às vezes a pessoa se dedica a alguma coisa qualquer, em qualquer área da vida, e ela não vê uma grande diferença, ela não está vendo a evolução. Parece que está tudo muito estagnado, né? Na verdade, você tem se sentido estagnado internamente. E claro que isso pode vazar para o externo. Quando a gente fica muito num determinado padrão de sentir, de pensar, a gente manifesta aquilo. É simples assim. Toma cuidado para você não assumir uma postura de vitimismo. O pajem de espadas, ele já traz a postura que você tem que ter. Aqui não tem nenhuma postura derrotista, pelo contrário. É essa postura que você tem que encarar, com essa postura, perdão, que você tem que encarar as coisas. Sabendo que certas batalhas, elas já são perdidas desde o início. Então é a sua sabedoria interna que vai dizer. E eu quero pedir que o tarô fale mais sobre isso. Sete de espadas. Você vem extremamente desconfiado de tudo e todos. E essa desconfiança
ela precisa ser apontada para dentro. Como é que você lida com o naipe de espadas? Você aponta a espada para si, ao invés de você apontar para o inimigo, porque o grande inimigo que nós temos somos nós. O grande inimigo é quem que você olha no espelho, não é o que está do lado de fora. Tem aqui uma grande desconfiança de tudo e todos, e você precisa investigar de onde que ela vem. Porque ela não vem de um lugar externo. O que se manifesta no externo é tão somente reflexo do que está dentro. Sete de copas, o cavaleiro de ouros. Você não está sabendo onde apostar. Você não está sabendo onde investir. Você não está conseguindo acessar quais são os seus desejos mais profundos. E como eu gosto de falar nas minhas redes em geral, os desejos inegociáveis. Porque alguns desejos você negocia com outras pessoas e com as situações, mas eles não são tão importantes para você. Todo mundo tem desejos que são inegociáveis. E aí você está com dificuldade de chegar nesses desejos e de entender que você de fato pode apostar neles. Vem uma insegurança. Você está comprando desejos de outras pessoas e desejos sociais, desejos que foram impostos e que não são seus, não são desejos da sua alma. Tem uma dificuldade aqui para acessar as emoções. Em geral, o capricorniano ele nega as emoções e aquilo daí fica se acumulando dentro dele. Por exemplo, nega muito o lado canceriano do mapa e aquilo daí fica reverberando de alguma forma. E você acha que os resultados que você tem ou a falta deles, isso vem só do que você está fazendo de certo ou errado. Tem mais aí, não é só isso. Três de paus. O tarô está seguindo numa direção em que ele está desconsiderando todas essas inseguranças, toda a desconfiança. Por quê? Ele está querendo dizer que você consegue prosseguir, mas você só prossegue de fato indo na direção daquilo que verdadeiramente é para você quando você se desfaz das ilusões, quando você se desfaz da desconfiança, quando você se desfaz do cansaço e até mesmo da falta de entendimento e de sentimento com relação a onde você tem que ir, onde é que você quer chegar, né? Por isso que eu falei lá no início, você tem que saber quais são as batalhas que valem a pena ser lutadas. Porque se você entrar em batalhas demais, você vai acabar cansado, sem energia, né? Você acaba indo no 10 de espadas. Mas tem uma outra coisa que quando eu estava montando o jogo foi pedido para falar e eu acho que agora cabe falar. Existe aqui
uma necessidade muito forte que é representada também pelo 10 de espadas. O 10 de espadas é uma carta que fala, entre tantas outras coisas, da morte do ego. Você vem travando batalhas pelo seu ego. Você não vem travando batalhas pela sua alma. Você tem que trocar de perspectiva. Porque uma vez que você trava as batalhas da alma, tudo muda de figura. Aí você vai perguntar, tá bom, mas como é que eu entro em contato com a alma? Podemos perguntar. Porque para vocês é extremamente difícil. Nove de espadas, nove de espadas não, perdão, 8 de espadas, para começar enxergando que a alma existe, né? Porque alguns de vocês negam esse fato. Dez de ouros. Porque quando você faz isso, você se aproxima dos resultados que você quer. 10 de ouros é uma carta muito emblemática para você, porque representa onde você quer chegar. Representa esse olhar mais materialista para a vida. Não estou falando num mau sentido, eu estou falando a verdade. Um olhar mais materialista, mas você vai precisar acessar o espírito. E o mais interessante de tudo é que de todas as cartas que eu tirei até agora, só uma é de fogo, só uma é do espírito. Essa parte da vida ela não tá aí, você está desconectado dela. Você precisa se reconectar com o espírito, porque é ele quem vai mostrar onde você tem que chegar. Dois de espadas. Eu não tava com som de obra em casa, né? Se for ficar assim, eu vou ter que dar uma pausa aqui na gravação para retomar. Você tá num momento de muita dúvida com relação ao metafísico mesmo, a esse outro lado da existência. Você está duvidando que existe, porque você está num tipo de mentalidade assim, eu vou conseguir só aquilo que eu firmar na minha mente. Eu não vou conseguir mais nada de outra forma. Não existe isso, né? Muitos de vocês estão bem mentais, né? Bem racionais e muito decepcionados com esse outro lado da vida. E o mago está confirmando que não é por aí. Você está precisando também de auxílio do outro lado. Agora, é lógico que o mago, né, ele é um arquétipo muito interessante porque ele toma tudo para si. Você está bem nessa energia. Ele é responsável por aquilo que ele manifesta. Você está assim.
Só que você está contando somente com o mental. Você está ignorando outras partes suas. E aí você precisa deixar de ignorar. A gente tem aqui um excesso de espadas. Tudo bem, tem outras energias, mas tem um excesso de espadas aqui. A vida tá espinhosa, eles estão falando. E você tá precisando acessar o seu poder de um outro lugar. O poder do mago, inclusive, ele fala sobre você, sim, manipular a realidade com aquilo que você tem à mão, mas também tem uma questão de entrega, porque o mago ele é um manifestador. Para você manifestar a realidade, você precisa entregar também. Você precisa confiar que aquilo que você trabalhou energeticamente falando foi encaminhado, né? Vai chegar no endereço certo. Você está precisando sonhar mais. Você não está muito afim disso porque tem uma coisa que os sonhos não levam a lugar nenhum. O que leva a algum lugar é o trabalho. Trabalho em todos os sentidos, tá? Não estou falando somente do profissional. Porque, num certo sentido, tudo é trabalho, né? Na vida. Tudo que vale a pena dá trabalho, então tudo é trabalho. Tem ali uma dedicação, né? Tem uma perseverança. Mas tem certas coisas que você está cansado de perseverar naquilo. Porque você não está vendo o resultado. Você não está vendo o resultado porque você está insistindo num negócio que não é sonho seu. É de outra pessoa. E aí isso vai fazer toda a diferença. Essa mudança de perspectiva. Eu acho até que eu não vou nem tirar mais carta nenhuma. Eu vou encerrar com o mago. Porque o mago ele mostra que você só está precisando trocar de olhar. Você está precisando ver de uma outra maneira. Então você tem que repensar sobre os seus sonhos. Tomando cuidado, né? Para não exagerar no racional. Porque você tem que sentir também. O desejo inegociável, ele mexe com as suas entranhas. Você está precisando disso. O teu corpo também está precisando comunicar o que se passa de verdade. E aí, não à toa começou som de obra na hora que eu vou gravar o vídeo de vocês. Tudo bem que eu sou perseguida pelas obras, né? Às vezes eu demoro para botar vídeo aqui no canal porque tem barulho. E não posso gravar toda hora, né? Você tá muito aquela coisa gente que faz... que eu brinco que o capricorniano é gente que faz. O capricorniano tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre trabalhando. Tem aquele lance de, viciado em trabalho mesmo, workaholic total, a maioria é. E não é que, na verdade, o jogo esteja falando que você tem que deixar de trabalhar. Deixar, que eu digo assim, diminuir um pouco o ritmo. Nem é isso. Nem é diminuir o ritmo. É investir nas coisas certas. Que você não está sabendo. Você está perseguindo sonhos de outras pessoas. Você tem que perseguir os seus.
No que você fizer isso, você vai ver que as coisas vão para frente. Eu vou pedir um conselho antes da gente tirar a carta do Metatron. Pendurado. Na verdade, eu já falei o conselho, né? Tarong também é humorista de vez em quando. Você tem que ver de uma outra perspectiva. Você tem que dar atenção aos seus próprios sonhos. Você só vai descobrir quais são os seus verdadeiros sonhos se entregando, vendo a sua vida com outros olhos. Onde é que você se imagina? Com quem? Tem algum espaço onde você queira estar? Um lugar mesmo literal, uma cidade, um país? Enfim, qual é o cenário? Quais são as circunstâncias? Quais são as pessoas? O que que você imagina para a tua vida? E isso tem que mexer, tem que mobilizar energia em você. Não dá para ser uma coisa exclusivamente mental. Ah, eu tô perseguindo isso porque é lógico. Outra, estou perseguindo isso porque é o normal pra gente da minha idade. Aí bota a sua idade aí. Pessoas da minha idade perseguem tais e tais coisas. E então, quando vai envelhecendo, é pior. Estou velho para tais e tais coisas. Porque rola um negócio assim, né? Embora o capricorniano, em geral, ele não tenha questões com o envelhecimento. Na verdade, ele fica cada vez mais poderoso conforme envelhece, né? Mas às vezes dá uma crise, assim. Ah, gente da minha idade não faz tal coisa, tais e tais coisas. Aí quem sou eu, né? Tem uns padrões aí mentais que estão atrapalhando. E que você não acredita de verdade. Você comprou. Você está comprando ideias sociais. De como que a sua vida tem que ser. E faz parte do amadurecimento, né? Faz parte da vida adulta. Você entender que os sonhos de juventude eles não vão acontecer do jeito como você projetou. Eles podem até acontecer, mas eles vão acontecer de uma outra maneira, seguindo um outro caminho, né? Tem um caminho árduo de autodesenvolvimento até você chegar lá. Eu tô rindo porque é assim, gente. Eu consigo entender de onde vocês vêm, mas ao mesmo tempo eu tô tendo que me colocar num papel em que eu tenho que trazer uma outra visão. Não vai rolar você continuar apostando naquilo que não é seu. Você tem que apostar naquilo que é seu de verdade. O que é seu de verdade vai fazer o seu coração vibrar. O que não é, vai ficar só aqui no mental. E pode, inclusive, rolar assim, são vozes que você ouve, suas e de outras pessoas, né, dizendo o que é que você tem que fazer. É uma autocrítica muito pesada, dizendo o que é que você tem que fazer, como você tem que fazer, como é que você vai chegar lá. Só que nada disso que eu tô falando tudo bem, alguns de vocês vão se sentir extremamente ameaçados, mas nada disso deveria ser tão ameaçador assim. Porque o arquétipo de Capricórnio não se conecta com a derrota. Não existe derrota para você. Existe aprendizado, né? Então aqui não se trata de uma derrota.
é somente uma outra parte do caminho. E nessa parte agora você precisa se conectar com aquilo que você quer de verdade, senão a coisa vai ficar bem complexa. Cada vez mais complexa. É a chamada para o despertar. Chamada para o despertar aqui é literal. É acorda para a vida. Acorda para a vida porque a vida não é o que você imaginou que fosse. E acorda para a vida porque você está diante de uma oportunidade muito poderosa de despertar espiritual mesmo. A morte do ego, como eu falei. Você está numa situação assim bem interessante para fazer isso acontecer. É lógico que não é o próprio ego que vai se convencer disso, né? Como é que é essa coisa da morte do ego? É a alma que vai falar mais alto. A alma, ela vai se sobrepor, enfim, na tua vida. E tem uma outra questão aqui. Essa carta, ela tem o número 11, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem o número 11. Aqueles de vocês que estiverem vendo o lance dos números repetidos, 11, 11 e todas as outras variações, porque vai mudando, né? Vai ficando cada vez mais intenso. E não para, tá, gente? Os números, eles não param de aparecer. Eles só ficam mais sofisticados. Aqueles de vocês que estiverem vendo os números repetidos, podemos dizer que o chamado é ainda mais gritante, tá? Não que você não tenha capacidade, é justamente o contrário, né? Por a espiritualidade saber que você tem capacidade e que você está sendo chamado, entendeu? Mas aquela história, né? Muitos são chamados, mas nem todos atendem ao convite, né? Então aqui tem um convite que está sendo feito para você deixar a tua alma falar mais alto. Que no fim das contas é ela quem manda, você não manda em nada. Você, eu estou dizendo o mental, tá? Porque é o mental que está bem presente aqui na leitura. A sua mente não manda em nada. Quem manda é a alma. E você está precisando ouvi-la. Porque, do contrário, a vida vai ficar muito difícil. E não é por castigo, tá? Antes que você pense isso. É para fazer você sentir cada vez mais e fazer você acordar. Acorda para a vida não é isso que você está pensando que é. Então, a pessoa ela fica cada vez mais adormecida, cada vez mais voltada pro mental. Ou então, aqui também no caso de vocês, só para aquilo que a vida material pode oferecer. Algum tipo de benesse. Eu vou ter tais e tais bens, eu vou ter X na conta bancária. Se você vive só pensando nisso, sem pensar em outras coisas, sem pensar em outras contribuições, a chamada para o despertar vai ser cada vez maior. Berrando mesmo, né? É isso. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.